ser católico. Maria, na sua vida, eu desconto que começou esse amor. A relação à Nossa Senhora é uma coisa tão interessante que eu nasci 12 de outubro. Olha que top, né? E assim, na minha família, é engraçado que a família 90% é protestante. Então, o meu irmão é pastor, a esposa dele é obreira, a minha mãe é obreira, a minha irmã é obreira da Universal, hoje saiu, tá na Batista. Mas assim, todo mundo da família, os que não é protestante pentecostal, é histórico, é congregação cristã, todo mundo protestante, né? E quando eu fiz a minha experiência com Deus, claro, devido ao protestantismo, eu tinha muita dúvida. E aí eu tive que estudar muito para poder responder os ataques. E eu debrucei muito na literatura mariana. E aí eu descobri a verdade de Nossa Senhora. E eu sempre gosto de dizer para as pessoas, para você entender o que é Nossa Senhora, eu vou citar para você só um versículo da Bíblia. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Quem é essa que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, terrível como exército em ordem de batalha? Então tá. Por que Maria avança como a aurora? Por 3 razões. Primeiro, a aurora, ela vem antes do sol, mas ela é iluminada pelo sol antes do sol nascer. Isso é o quê? A Imaculada Conceição de Maria. Maria é a aurora, iluminada pelo sol Jesus, antes do sol Jesus nascer. Percebe a profundidade da coisa? Ou seja, a aurora é iluminada pelo sol antes do sol nascer. Por isso ela avança como a aurora. Maria é a aurora, iluminada pelo sol da justiça de Jesus. Malaquias 3:20, Lucas 1:76. Antes do próprio sol nascer. Olha que coisa bonita. Depois, a aurora, ela representa o fim da noite e o início do dia. Quem é Maria? O fim do reino de Satanás e o início do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria veio dividir a história. Ela é a aurora que divide as trevas da luz, que em Maria se encerra o reinado de Satã e ela traz o verdadeiro rei, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois, a aurora, quando ela vai avançando, as trevas vai dissipando. Ou seja, quando Maria foi chegando, as trevas foi se dissipando, porque ela é a aurora que trouxe a verdadeira luz, que é Jesus. Depois, a aurora também, ela é iluminada antes do sol, ela é o fim do reino das trevas, mas tem um detalhe. Quando a aurora, ela chega, as trevas se dissipam, porque ela é iluminada pelo sol, ela dissipa as trevas. Qual é a função de Nossa Senhora? Aonde Maria chega, aonde Maria coloca a mão, o diabo tira a pata. Onde Maria coloca o manto, o diabo tira a capa. Aonde Maria se faz presente, o diabo some do mapa. Porque a profecia de Gênesis 3:15, porém ódio entre ti e a mulher. Essa mulher não é Eva. Eva é a amiga da serpente. Maria é a inimiga da serpente. Porque ela é a nova Eva. Você vai lembrar que o anjo chega e fala, ave cheia de graça. Ave, ao contrário, é Eva. Eva cheia de graça. Jesus é o novo Adão. Maria é a nova Eva. Então, ou seja, ela é a mulher inimiga da serpente, que veio esmagar a cabeça da serpente. Ela é a inimiga. E por meio dela, Cristo vem para consumar a obra de salvação no mundo. Então eu posso dizer o seguinte, que por uma mulher chega a condenação, Eva. Por uma outra mulher chega a salvação, Maria. Olha, por Eva, a morte entra no mundo. Por Maria, o vencedor da morte chega ao mundo. Por Eva chega a morte, por Maria chega a vida. Eu sou a vida. Jesus vai dizer, né? São Paulo vai dizer assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado abundou em Eva, a graça abundou em Maria. Por isso que o anjo chega e fala em grego, né? Hai que caritumene. Ou seja, Maria, tu és a explosão da graça divina. Maria é o Big Bang da graça divina. O texto grego é hai que caritumene. E aí tem um significado profundo, que se você reza Ave Maria em latim, é Ave Maria gratia plena. Em português é cheio, mas não é plena, é repleta, é transbordante da graça. Em italiano você diz Ave Maria plena de graça, mas em grego é hai que caritumene. Maria, tu és a explosão da graça divina. Isso é um peso, cara. Um peso para nós. E aí, tem uma coisa mais bela em tudo isso aí. Quando a gente diz que Maria é a explosão da graça divina, tem uma coisa que os protestantes não sabem, que a gente tem que contar para o povo. Essa palavra ave, naquela época de Nossa Senhora, ela só podia ser usada para rei, rainha, imperador e imperatriz. Você vai lembrar o alemão. Como é que ele dizia? Heil Hitler. O que é Heil? Ave Hitler. Tá? A saudação romana era Ave César. Ave César. Quando o anjo chega e diz ave cheia de graça, ele chamou Maria de rainha e imperatriz da graça divina.
Só que tem um outro detalhe. Esse anjo era um arcanjo, então da alta corte. Todas as vezes que você usasse a palavra ave, você tinha que se inclinar diante do imperador. Aí tem um peso. Todas as aparições de anjo da Bíblia, o homem se inclina diante do anjo. Isso. No caso de Maria, o anjo se inclinou diante dela para dizer, Rai que caritomene. Você percebe a grandeza disso? O arcanjo de Deus, enviado por Deus, que tem o nome Gabriel, que são só 7 arcanjos, Apocalipse 8, versículo 1, Tobias 12, 12, ele se inclina diante de uma mulher e fala, Rai que caritomene, tu és a explosão da graça divina. Rapaz, isso tem um peso demais. E aí o texto continua assim, ela é bela como a lua. Por que bela como a lua? Por uma única coisa, a lua não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol. Maria não tem luz, ela reflete a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus é o sol, Maria é a lua. Quanto mais você admira a lua, você admira o sol. Quanto mais você engrandece a lua, você engrandece o sol. Por quê? Porque a lua não tem luz. A lua reflete o brilho do sol. Qual é a função de Nossa Senhora? Ela é a lua para refletir o brilho do sol, nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, isso é profundo demais. Porque meio-dia, se você olha para o sol 10 segundos, você queima a retina. Porque ele brilha tanto que você não consegue contemplar o brilho dele. Qual é a melhor forma que você tem de contemplar o brilho do sol? Olhando para o brilho da lua. Porque quanto mais você contemplar a beleza do brilho da lua, você está contemplando a beleza do brilho do sol. Então a gente é tão pecador que a gente não é capaz de contemplar o brilho do sol da justiça que é Cristo. Eu olho para Maria, porque ela reflete a luz e o brilho do sol da justiça que é Jesus. Esse é o sentido. Aqui, por essa proteção de entender, né, que um dos sola da reforma, o sola Deus glória, Lutero diz, né? Deus não divide a sua glória com ninguém. Logo glorificar Maria, colocar ela no lugar de Cristo. Não. João 17, 22. Dei-lhes a glória que me deste. Quando a igreja glorifica Maria, a glória não é dela. Eu estou glorificando o Criador na criatura. Reconhecendo a grandeza do Criador na sua criatura. Exaltando o Criador na sua criatura. Olha a grandeza disso. Aí eu me lembro de Santa Gertrudes, que ela foi na missa no dia da Assunção de Maria, e o padre pregou a missa toda sobre Maria, ela saiu chutando o pau da barraca, disse, foi para uma capela, pô Jesus, eu vim aqui te amar, te adorar, te louvar, te glorificar, o seu ministro só falou de sua mãe, exaltou a sua mãe, louvou, parece que sua mãe é a dona da igreja. Jesus apareceu para ela, levantou ela e disse, Gertrudes, nunca mais diga isso, toda a glória dada à minha mãe é dada para mim, porque tudo que a minha mãe tem foi eu que dei para ela. Não precisa dizer mais alguma coisa? Nada. Tudo que a minha mãe tem, foi eu que dei para ela. Ou seja, ninguém vai amar Jesus o quanto Maria amou, ninguém vai honrar Jesus o quanto Maria honrou, porque toda a glória dada a ela não é dela, é dele. Nós não podemos tirar de Maria o que o próprio Jesus deu para ela. Rai que caritomene. E você sabe que a explosão da graça, quem é cheia de graça na terra, é cheia de glória no céu. Aquilo que é a graça na terra é a glória lá. Aí vem, o texto continua. Ela é brilhante como o sol. São Bernardo Clareval diz assim, se o sol pudesse ter inveja, ele teria inveja do brilho que Maria tem. Aí eu vou te explicar por quê. Por que ela é brilhante como o sol? Porque o sol da justiça morou dentro dela. Para você entender, Maria não é aonde Jesus pisou, Maria é aonde Deus morou. Se a terra que Cristo pisa é santa, e o ventre que ele morou é o quê? Aí eu gosto sempre de dizer para as pessoas, você vai ter que aprender isso aqui, uma coisa simples. Lucas 1,31, o anjo disse assim, eis que conceberás e darás à luz a um filho. Jesus não foi colocado em Maria, Jesus foi concebido em Maria. É 100% homem e 100% Deus. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Ele assumiu o que não era, sem deixar de ser aquilo que era. Aí, meu irmão, aí tem um mistério. Por que o mistério? Aí complicou a cabeça. Por que o mistério? Porque é o seguinte, olha que coisa tremenda que eu vou te contar. Primeiro, quando a fecundação acontece, o zigoto é fecundado na trompa, ele gasta 72 horas para fazer o processo de nidação, que é a fixação no ventre da mulher. Quando Maria disse, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, Lucas 1,38, João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Diz que Maria levantou e foi às pressas à casa de Isabel. Da casa de Maria, da casa de Isabel, às pressas, eu calculo que ela gastou 48 horas, que dá pouco mais de 100 quilômetros. 48 horas. Tá. Quando ela chega na casa de Isabel, ela cumprimenta Isabel. Isabel fica cheia do Espírito Santo e diz assim,
De onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Jesus não tinha feito nem a nidação. Ele estava nas trompas de Maria e Isabel disse para ela, tu és a mãe do meu Senhor. O Espírito Santo revelou para ela que Maria estava grávida de Deus. O sol da justiça estava morando nela. Aí tá. Quando a criança completa 14 dias, o coração da criança bate no compasso do coração da mãe. O coração de Deus bateu a primeira vez no compasso do coração de Maria. A coisa bonita, meu irmão, que Maria deu a Deus algo que Deus não tinha. Deus não tinha coração. Deus ganhou um coração dentro do ventre de Maria. Deus não tinha sangue. Deus ganhou sangue na barriga de Maria. Deus não tinha carne. Deus ganhou carne no ventre da Virgem Maria. E aí tem um peso. A maior alegria de uma mãe é quando a criança chuta o ventre dela. Deus chutou o ventre da Virgem Maria. Você quer mais? A maior alegria de um pai quando a mãe está grávida é beijar a barriga daquela mãe e agradecer a Deus pela vida que estava ali. José foi o primeiro adorador do Verbo encarnado. Eu fico imaginando quantas vezes José ajoelhou, beijou aquela barriga de Maria e passou horas adorando Deus no ventre de Maria. Porque Maria era o sacrário vivo que Deus estava morando dentro dela. Imagina a cena, José para adorar a Deus como judeu, ele não olhava mais para cima, ele olhava para a barriga de Maria. Ele beijava aquela barriga e adorava Deus no ventre da sua esposa. Eu fico imaginando quantas vezes uma mãe que está grávida lisa a barriga e ela chora agradecendo a Deus por aquela criança que está ali. Eu fico imaginando quantas vezes Maria lisando aquela barriga, ela adorava a Deus, porque Deus estava morando no ventre dela. Eu fico imaginando o batalhão de anjos ao redor daquela casa de Maria. Os serafins que adoravam Deus na glória, agora adorava Deus no ventre da Virgem Maria. Eu fico imaginando Maria indo para a casa de Isabel, 120 quilômetros, aquela multidão de anjos atrás de Maria, adorando Deus na barriga de Maria. Tem uma tradição que diz que quando Maria caminhava para a casa de Isabel, todos os templos dos deuses pagãos iam derretendo, tremendo, dava terremoto, eles caíam por terra. Por que os deuses eram destruídos? Porque o Deus verdadeiro estava no ventre de uma mulher, cara. Aí tem uma coisa misteriosa. Quando Jesus vai nascer, pensa na cena. Maria tem que mudar de Nazaré para Belém, quase 80 quilômetros. Nós estamos diante da primeira procissão de Corpus Christi da história. Verdade. Maria carregou Jesus, o ostensório vivo, 80 quilômetros para nascer. De Nazaré, quando Maria saiu a Corazim, casa de Isabel, em Carém, né, a gente fala Corazim, é 120 quilômetros. Maria fez a primeira maior procissão de Corpus Christi da história. Ela foi o ostensório que carregou Deus 120 quilômetros no ventre dela. Outra coisa, na hora que a criança vai nascer, a mãe que tem um filho de parto normal, você que é pai sabe, a mulher olha para o céu e fala, graças a Deus. Na hora que Jesus nasceu, Maria não olhou para o céu, ela olhou para baixo e falou, graças a Deus. Porque Jesus não estava mais lá, estava nos braços dela e no colo dela. O ofício fala que Maria, chama Maria de trono do grão Salomão, porque a Bíblia diz que Salomão fez um trono de ouro puro para ele sentar, que nunca houve trono igual aquele na face da terra. Maria foi o trono que o grão Salomão sentou nos braços dela e no colo dela. Ah, se você fosse a Nazaré, eu fico imaginando a seguinte cena. Você ia ver a criatura amamentando o Criador, a criatura dando banho no Criador, a criatura limpando o Criador, a criatura cuidando do Criador, a criatura ensinando o Criador a falar, a criatura ensinando o Criador a andar, a criatura ensinando o Criador a ler, ensinando o Criador a escrever. Eu fico imaginando Maria colocando aquela gamelinha de água para dar banho no seu próprio Criador. Como diz Santo Agostinho, Maria é a filha do seu filho. Você imagina a filha do seu filho, a criatura dando banho no Criador. A criatura colocando comida na boca do Criador. A criatura amamentando no seio o próprio Criador, meu irmão. Você tem noção de uma coisa dessa? Olha a grandiosidade disso. Eu gosto sempre de brincar. Eu fico imaginando quantas vezes José fez um berço para Jesus. E José dizia, eu estou fazendo um berço para Deus deitar. Eu fico imaginando José ajoelhando aos pés daquele berço e passando horas e horas e horas e horas sem conseguir dormir, adorando Deus dentro de um berço. Eu fico imaginando aquele menino dormindo e José e Maria de mãos dadas naquela cama adorando Deus
Deus estava no berço da casa da sua criatura. Deus está aqui. Deus está aqui. Você fica imaginando a seguinte cena. Não dá nem para imaginar. Não dá nem para imaginar. Pensa em uma cena. Olha, eu fico imaginando Maria dormindo e José pegando aquele menino nos braços e adorando aquele menino, e ele pescava e ele não queria dormir, porque ele queria ter mais tempo para adorar Deus que estava na casa dele. Você imagina José ensinando Jesus a trabalhar de carpinteiro, a criatura ensinando o Criador a trabalhar, meu irmão. Você tem noção da dignidade de uma coisa dessa? A carpintaria de Nazaré foi o primeiro sacrário da face da terra onde é que Deus morou. Olha a dignidade disso. E a coisa é tão séria, você fica imaginando a criança quando ela amamenta, o perfume da mãe, a entranha de amor que existe entre ela e a mãe. Deus amamentou em Maria. Deus se amamentou do leite de Maria. Deus ganhou um coração no coração da Virgem Maria. E aí tem uma coisa que os irmãos protestantes têm que ficar sabendo. Se você for ao Santo Sudário, aquele pano que enrolou Jesus, que está lá em Turim, irmão, o cara que está no Santo Sudário é um homem que tem órgãos genitais, pênis de homem. Mas tem um detalhe no Santo Sudário. O sangue do Santo Sudário não tem gameta masculino, tem gameta feminino. Jesus Cristo foi o único homem que pisou a face da terra, que os gametas do sangue dele eram exclusivamente os gametas do sangue de Maria, que foi Maria que deu a Cristo o sangue para nos salvar no alto da cruz. Maria pôde beijar os pés de Cristo ensanguentado naquela cruz e dizer: osso dos meus ossos, carne da minha carne, sangue do meu sangue, porque eu gerei esse menino para salvar a humanidade. Você tem noção de uma coisa dessa? Então, assim, eu penso que só isso aqui já era razão para a pessoa amar Nossa Senhora. Por isso, São Maximiliano Kolbe dizia assim: olha, você nunca vai amar Maria o quanto Jesus amou, porque Jesus morou 9 meses na casa, na barriga de Maria, e morou 30 anos na casa com ela. Você tem noção disso? Deus morou 9 meses no ventre de Maria e morou 30 anos junto com ela dentro de casa. Aquela mulher adorou Deus 30 anos e 9 meses no ventre dela. É a maior adoradora da história. Você tem noção de uma coisa dessa? O verbo se fez carne, João 1,14. E aonde o verbo se fez carne? No ventre da Virgem Maria. Ele assumiu a natureza, a nossa carne, o nosso sangue. Aonde? No ventre da nossa... Ele não tinha aparência de homem, ele era homem. 100% homem, 100% Deus. Morreu como homem, nos salvou como Deus. Mas se o sangue dele tem poder, e tem, aonde ele pegou esse sangue? Da onde que veio? Da onde veio esse sangue? Que foi o Espírito Santo que fecundou Jesus em Maria. Ele foi concebido, o Espírito Santo não tem sangue, mas ele tinha exclusivamente o sangue da sua mãe. O sangue eucarístico é o sangue de Maria. Podemos dizer sem medo de errar. Entendeu? Então, assim, cara, a dignidade disso, você não consegue entender essa dignidade. É algo assim tão tremendo. Santo Ambrósio dizia assim: Deus desceu do céu e veio habitar um outro céu, o ventre da bem-aventurada Virgem Maria. A minha avó, que não é teóloga, ela fala comigo assim: menino, mãe é um trem tão bom que até Deus quis ter uma. A avó é sensacional, né? A avó é top. Então, assim, veja a dignidade disso. Então, assim, Santo Ambrósio também fala assim: o ventre de Maria é o cárcere de amor que Deus quis ficar preso 9 meses dentro dela. O cárcere de amor de Deus. Aí você entende uma coisa, os protestantes, quando não aceitam isso, quando me perguntam, eu falo: como vocês explicam que Maria não foi comida pela terra e que ela foi arrebatada ao céu, corpo e alma? Eu falo por uma única razão. Por que Maria não foi comida pela terra? Porque a terra não era digna de comer o corpo que gerou o Criador da própria terra. A carne de Maria era a carne de Jesus, o sangue de Maria era o sangue de Jesus. Jesus foi gerado dentro da Virgem Maria. O corpo de Maria foi o lugar mais santo da face da terra. Por quê? Porque a maior Shekinah da Bíblia não é Êxodo 19:18, quando a glória de Deus descia no monte e o monte fumegava. A maior Shekinah da Bíblia não é 1 Reis 18, quando o fogo desceu e queimou o sacrifício com Elias. A maior Shekinah da Bíblia não é 2 Crônicas, capítulo 5, a glória desce no templo e o sacerdote não podia entrar lá, não. A maior Shekinah da Bíblia é Lucas 1:39, quando a sombra do Altíssimo cobre Maria, o Espírito Santo desce, fecunda ela e Deus é gerado no seio de uma mulher. O verbo Deus desce do céu e vem morar numa mulher. Ou seja, a obra mais santa do universo é o corpo onde Deus habitou. E a terra não podia comer um corpo que criou e gerou o próprio Criador da terra. Percebe por que Jesus, Maria, foi ressuscitada e levada ao céu? Porque se Maria ficasse nessa terra, a terra não comeria o corpo dela. Porque a dignidade era tanta, porque Deus morou dentro daquele corpo.
Deus amamentou naquele corpo. Deus foi gestado naquele corpo. Que algum irmão evangélico assista isso para poder entender. A dignidade da pessoa. Pronto, você já entendeu tudo. Se nós somos morada do Espírito Santo, Maria foi morada da Trindade. Dos três. Casa da Trindade. Casa da Trindade. Inclusive tem um título Nossa Senhora, né? Sacrário vivo da Santíssima Trindade. Então, por que essa grande confusão muitas vezes quando fala Maria teve mais filhos, não teve mais filhos? Explica um pouco para nós isso, Eudes. Aqui é fácil você entender, antes de eu pegar a Bíblia e mostrar para as pessoas, é fácil você entender isso aqui. Diante disso que eu mostrei para você, de um Deus que mora 9 meses no ventre de uma mulher, que homem queria coragem de ter uma relação sexual com a mulher que Deus morou no ventre dela? José era um homem justo, diz a palavra de Deus. Justo é santo. Claro, José e Maria poderiam ter vida sexual? Poderia. Mas por que José e Maria não teve vida sexual? Por uma única razão. Nenhum homem ousaria tocar numa mulher que Deus morou nela, meu irmão. Maria não é onde Deus tocou. Maria é onde Deus morou. Maria não é a mulher que Deus olhou para ela, não. Maria é a mulher que Deus veio morar nela. A dignidade de Maria. Eu vou dizer uma coisa para vocês. São João Damasceno, no século VII, fala que quando Maria foi arrebatada ao céu, que todos os anjos se prostraram diante dela e que os próprios demônios que estavam nos ares se curvaram, que reconheceram que aquela foi o corpo que trouxe Cristo para vencer Satanás. Tem noção de uma coisa dessa? Ali era a casa de Deus. A casa de Deus na terra foi o ventre de Maria. Habitou fisicamente naquela mulher. E aí, como é que nós sabemos que Maria não teve mais filho? Vou te dar 2 exemplos. O primeiro está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 44, você vai entender agora. Diz assim, ó, no ofício, Nossa Senhora tem o título de porta oriental, né? Por que porta oriental? O texto é tirado daqui, ó. Ele conduziu-me à porta exterior do santuário, que fica de frente ao oriente, a porta oriental, presta atenção, que se achava fechada. O Senhor disse, essa porta ficará fechada, ninguém abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor Deus de Israel aí passou, e ela permanecerá fechada. Maria é a porta que Deus passou do céu para a terra, e ela permaneceu fechada, ninguém aí a passará, porque o Senhor por ela passou, e ela permaneceu fechada. Percebe? Ponto final. Vou te dar outro exemplo simples. Quando Jesus entra na sala do cenáculo, diz que os discípulos estavam, João 20, 19, o discípulo estava com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e disse, a paz esteja convosco. Jesus não abriu a porta. Quando ele saiu, que ele faz o discurso para eles, que ele sai, ele também não abre a porta. Por quê? Ele tem poder de entrar sem abrir a porta, tem poder de sair, a porta permanecer fechada. A porta do cenáculo é o ventre da Virgem Maria. Jesus entrou sem abrir a porta, e saiu, e a porta permaneceu fechada, porque Deus tem poder de entrar sem abrir, tem poder de sair, e ela permanecer fechada, por quê? Porque ele é Deus, e para ele nada é impossível. Pronto. Não precisa dizer mais nada. Claro, quando os protestantes usam assim, não, mas a mãe e os irmãos de Jesus, tá bom. Um dia eu disse isso para minha mãe, falei, mamãe, a senhora mostrar para mim na Bíblia, aonde que está escrito, filho de Maria, exceto Jesus, eu como a página da Bíblia e viro evangélico. Ser irmão de Jesus é uma coisa, ser filho de Maria é outra coisa. Marcos 6,3 diz, não é ele o filho de carpinteiro, né? O irmão, irmão em grego é Adelphos, filho é Ios. Ios de Maria é só Jesus, Adelphos é diferente. Vou dar um exemplo para você. No livro dos Atos dos Apóstolos, usa a palavra irmão 47 vezes, e nenhuma vez é irmão de sangue. Atos 1,15. Pedro se levantou numa assembleia de 120 irmãos. Uma mulher para 120 meninos? Nem importa, tanto. 1 Coríntios 15, versículo 5. Paulo fala, Jesus ressuscitado apareceu a 500 irmãos. Era irmão de sangue? Não, os evangélicos, paz, senhor irmão. Irmão, em grego, Adelphos, é pessoa da mesma tribo, parente próximo. Irmão de grego, é chamado de irmão. Tá bom, mas a Bíblia dá o nome deles. Tiago, José, Judas e Simão. Eu não vou pegar a Bíblia para não demorar no podcast, só vou lembrar para você, ó. Gálatas 1,19. Pode pegar lá depois, Paulo diz assim, dos outros apóstolos não visitei nenhum outro a não ser Tiago, irmão do Senhor, que está citado em Marcos 6,3, né? Diz que Jesus tinha 4 irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Então, Gálatas 1,19, Paulo diz que Tiago, irmão do Senhor, era apóstolo. Aí você pergunta, quantos apóstolos Jesus tinha?
12. Você vai lá em Mateus 10, versículo 2, tá? Eis o nome dos 12 apóstolos. Aí, nos 12 apóstolos, tem 2 Tiago. Tiago, filho de Zebedeu, Tiago maior. E Tiago menor, filho de Alfeu. Logo, nenhum é filho de Maria, que ela é casada com José. Pronto. Posso pegar de Simão, posso pegar de Judas, posso pegar de todos eles. Eu mostro para você que Tiago, José, Judas e Simão era filho de uma outra Maria, casada com Alfeu, que está lá em João 19, 25, diz que Nossa Senhora tinha uma irmã chamada Maria. Claro que não era irmã de sangue, né? Era parente. Tá? E nós sabemos pela tradição, o primeiro historiador da igreja chamado Exegipto, lá no ano 160, 60 anos depois da morte do evangelista João, ele fala que essa Maria, casada com Alfeu, com Cleofas, que Cleofas era irmão de São José. Então, Tiago, José, Judas e Simão eram sobrinhos de Maria por parte de São José. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, assim, e é bom dizer para os irmãos protestantes que a virgindade de Maria é acreditada por Lutero, Calvino, Zwinglio e John Wesley. Eles acreditavam piamente que Maria era virgem antes, durante, depois. O Lutero fala, os parentes do Senhor eram chamados de irmão, mas não eram filho de Maria, porque nós cremos que ela não teve outros filhos. Agora, eles vão ter que escolher, né? A reforma protestante, entendeu? Então, assim, essa ideia de dizer que Maria teve outros filhos, ela não é uma ideia do protestantismo histórico. Ela é uma ideia dos protestantes pentecostais, a partir do reverendo Parham, em 1904, e dos neoprotestantes, a partir do Exército da Salvação, a partir dos Adventistas, do Testemunho de Jeová, que começaram a fazer a chamada leitura fundamentalista da Bíblia, que é interpretar a Bíblia ao pé da letra. É a partir deles. Mas o protestantismo histórico, ninguém acreditava nisso. Entendeu? Uhum. Quer dizer, o cristianismo para trás, todo mundo está errado. Respeito. E essa galera que tem 200 anos está certa? Me ajuda, né? Aí é brincadeira. É pouco estudo para muita coisa, né? É pouco estudo, entendeu? Inclusive, se para o povo, assim, quem tem acesso ao meu canal, pode clicar que lá tem uma pregação, a Virgindade Perpétua de Maria, que eu explico por A mais B, direitinho na Bíblia,